Como ter autossuficiência no campo? É o que todo mundo busca. Todo mundo quer ter um lugar que seja autossuficiente. Esse é o tema geral. Todo mundo fala a mesma coisa. Acontece que às vezes as pessoas acham que apenas tendo o dinheiro tu consegue resolver tudo. Por exemplo, nós estamos aqui numa propriedade no Arkansas, onde tem realmente muito recurso, muito dinheiro, e a propriedade não tem nada de sustentação. Pelo contrário, tem um gasto absurdo com quase tudo, um gasto absurdo de energia, tem poucas entradas financeiras. Então, a ideia que se tem de que tendo recurso você faz tudo, tendo dinheiro você faz tudo, é uma falácia, um engano. O que faz mudar uma propriedade para que ela tenha autossuficiência, a primeira coisa, o primeiro recurso é a informação. Essa é a primeira coisa que tu precisa. Eu preciso de informação para fazer uma boa leitura da paisagem, o entendimento das coisas que tem na região, como é que funciona o ambiente, como é que funciona a ecologia do lugar, como é que funciona o clima do lugar, que é determinante para a agricultura, determinante para a criação de animais, e a partir daí eu vou ver de que forma eu vou conseguir produzir alimento, de que forma eu vou conseguir produzir energia e fazer um gerenciamento do lugar. Então a primeira coisa que eu preciso é informação. Informação é a base de tudo para poder tornar um lugar mais sustentável. Muita gente acha que se trata de ter dinheiro, comprar tudo, ficar enfiado num espaço e aí você tem autossuficiência. Só que como o nome diz, autossuficiência é a suficiência daquele lugar própria, que é mantida com o próprio lugar. E quando você coloca toda a sua energia, toda a ideia de sustentabilidade em cima do dinheiro, você já não tem como ter autossuficiência, porque você está dependendo de algo externo, ou seja, de um recurso financeiro que sustente, que aporte aquela área. Então, quando a gente fala de propriedades autossuficientes, o dinheiro é uma parte do processo. O resto dos sistemas que você cria no lugar, eles têm que se sustentar com os recursos do próprio lugar. Como o João falou, a gente está numa propriedade muito grande aqui. É tão grande que cobre mais de 50% do município que a gente está aqui no Arkansas. E não existe um sistema autônomo de geração de energia, nenhum sistema autônomo de alimento, de gerenciamento de água, nada. Tudo depende do recurso financeiro. A gente está aqui justamente para mudar esse quadro, trazer soluções que não sejam tão frágeis como sustentar tudo no recurso financeiro. Então é uma área com grande abundância de madeira, de pastagens, uma área enorme, com habitações bem construídas. No entanto, não existe uma autossustentação do lugar, muito pelo contrário. Como o João falou, é um lugar que está num colapso financeiro justamente porque falta informação sobre como tornar esse lugar autossustentável, ou seja, para que ele possa se manter o mais possível com os seus próprios recursos e com um bom uso da área. Para vocês terem uma ideia, tem uma enormidade de madeira, bosques com um monte de coníferas, e ao mesmo tempo tu entra dentro das habitações e as lareiras são a gás, são a propano. Todas as casas aqui, as lareiras são a propano e a madeira está no campo, não tem um pau de lenha, não tem nada cortado, não tem nenhuma pilha de lenha, e a fazenda toda é aquecida dessa forma e ar-condicionado, ligado direto 24 horas por dia, tanto as pessoas nas habitações ou não. Então, isso tem um gasto financeiro absurdo, um gasto de energia absurdo, e não tem uma lógica, ou seja, por que você vai ter uma lareira a gás, a propano, quando tu tem um monte de lenha no terreno? Então, são coisas que para a gente é muito óbvio de como resolver, e as pessoas não estão enxergando isso porque falta informação, falta essa conexão com essas questões. Aí tu não tem um pomar, não tem uma horta, ou seja, tudo que chega para ser comido aqui dentro da fazenda, todo alimento que é usado na fazenda, todo ele vem de fora. Então, no momento que você começa a conectar essas coisas, a entender e a buscar os melhores lugares para fazer isto ou aquilo, ou seja, para onde tu vai organizar a horta, aonde tu vai organizar o pomar, como é que vai resolver a questão da água, como é que você vai resolver isso e aquilo, esse é o planejamento, ou seja, é a partir daí que a gente organiza o espaço para que esse espaço tenha melhor funcionalidade. Então aqui tem um outro gasto absurdo, roçando grama, em áreas enormes, como roçadeiras pequenas e grandes, roçando tudo, e não tem nenhum animal para comer o pasto. Ou seja, não tem uma lógica de fazer um movimento com animais para que o pasto seja comido por esses animais, você não tenha gasto com isso, como nós temos lá. Nós temos vaca, tem ovelha e tem cavalo. Então, dependendo da situação num lugar eu boto ovelha, dependendo da situação num lugar eu boto cavalo, né? E a pessoa pode dar desculpa, mas tem as plantas, tem as flores, sim, por isso que tem cerca elétrica. Então eu fecho uma área com cerca elétrica, ou isolo uma parte que tem plantas, que tem flores com cerca elétrica, solto os animais comem ali, certo?
o tempo que tu fica cuidando dos animais até é menor do que o tempo que tu vai estar com uma máquina, tu não tem o gasto de energia, não tem o barulho, então tu vê que para tudo tem solução. Basta a gente entender e saber o que vai fazer. Por isso que a informação é um ponto fundamental, né? Tu pega uma ovelha, por exemplo, ou uma cabra, ela come o pasto rente ao chão como se você fosse fazer uma roçada perfeita no lugar. Então o animal vai estar pastando ali, vai estar urinando ali, vai estar defecando ali, tu vai estar criando o animal, tu vai ter um retorno com esse animal, seja o animal que for. Então para isso eu preciso de planejamento. O ganso, por exemplo, um animal que pasta, eu posso trabalhar com ganso, posso trabalhar com cabra, posso mexer com ovelha, enfim, isso tudo vai o quê? Baixar custo e trazer receita, porque eu paro de gastar com a roçadeira, paro de gastar com um funcionário fazendo aquilo e eu vou ter ganho com esse animal. Então tu vê que tem várias coisas que pode se fazer dessa forma, né? Pensar em água, onde é que tem uma água num ponto que eu possa trazer por gravidade, né? Como é que eu posso evitar de estar gastando, ligando bomba todo o tempo? Então tudo isso a gente pode pensar, né? No momento que eu vou pensar nas construções, quanto de luz eu posso fazer de entrada direta na casa para não estar acendendo lâmpada? Ou seja, essa é a leitura geral que a gente faz. Então eu tenho que pensar como é que eu manejo água, como é que eu faço a produção de alimentos, como é que eu trato a questão de resíduos, como é que eu faço esse manejo com animais. No momento que eu vou montando esse plano todo, esses eixos todos do sistema, e eu conectando, quanto mais conexões eu faço, menos gasto eu tenho. E a gente chama então de conexões positivas. Quantas conexões positivas eu posso criar no espaço para reduzir trabalho e aumentar a sustentação do espaço? Para isso eu preciso de informação. E esse é o planejamento. Esse planejamento conta com essa capacidade de olhar o lugar, ver o que é recurso e como é que esses recursos podem ser transformados, como é que eles podem ser utilizados para que o lugar tenha um baixíssimo custo de manutenção e uma alta eficiência de retorno de todo tipo, retorno financeiro, retorno de alimentos, retorno de água, para que ele seja uma expressão de abundância. Mas sem a informação pode acontecer exatamente como acontece aqui. Uma área enorme com muitos recursos, com todas as estruturas já implantadas, mas num colapso financeiro, numa falta de abundância, sem prover o alimento, a água e a energia para as pessoas que estão aqui. A diferença é a informação. Quando a gente tem informação, a gente pode planejar, usar bem os recursos de um espaço e prosperar. E aí sim a gente vai ter essa autossuficiência, ou seja, a capacidade do espaço de se manter no tempo com os seus próprios recursos. Segue a gente aqui que a gente está sempre compartilhando informação sobre permacultura, sobre plantar orgânico e sobre bem viver no campo. Até breve. Até breve.